Oi, meu nome é Lucas Souto, eu sou tatuador aqui no Arreda. Eu nasci em Guarapari, até os 14 anos eu morei lá. Aí aos 14 anos meu pai precisou sair para trabalhar no interior de São Paulo, a gente se mudou para o interior de São Paulo com 14 anos. Dos 14 aos 18 eu segui estudando, fiz um curso técnico de segurança do trabalho e aí comecei a trabalhar nessa área aos 18. Ainda morando no interior de São Paulo, uma cidade chamada Guararema, com 25 mil habitantes, tenho vários amigos lá ainda, inclusive. A partir dos 18 fui morando em várias cidades até chegar em Belo Horizonte. Eu morei 6 anos no Rio, foi onde eu conheci minha mulher. Nesses 6 anos aí no Rio, eu trabalhei na minha profissão por 3, 4 anos. Fiquei algum tempo lá desempregado. Foi justamente quando eu comecei a pensar na tatuagem e tal. Surgiu aí nesse tempo uma oportunidade de um trabalho na Antártida. O amigo me convidou para esse trabalho durante 6 meses lá. Era uma obra e tal, então eu ia ficar lá por 6 meses, não ia voltar. E nesse tempo eu já queria muito começar a tatuar e tal. E aí foi justamente o que me deu o gás para começar, porque até então eu não tinha muita estrutura, estava sem grana nenhuma para começar. Assim que eu voltei da Antártida, comecei a procurar como começar a tatuar, porque agora eu já tinha uma certa condição para começar tudo isso. E aí surgiu uma oportunidade aqui em Belo Horizonte. E minha família é toda daqui, na verdade, meus avós, meus tios, meus primos, todo mundo. A gente que era que estava desgarrado da família, né? 2 meses, 1 mês depois que eu vim para BH, eu comecei a tatuar e desde então, assim, me dedicando totalmente à tatuagem. O meu processo na tatu aconteceu em paralelo com essa mudança para BH. Antes disso, eu já estava querendo começar a tatuar, lógico, e já tinha pesquisado bastante, já tinha ido até São Paulo fazer um curso. E aí logo que voltei surgiu a oportunidade da Antártida, eu não podia abandonar, né? Não podia dizer não. Fui pra Antártida, voltei, me mudei e aí agora eu vou começar a tatuar. Então preciso começar. 2 anos atrás eu não tinha muita opção. Apesar da minha família ser daqui, eu não conhecia pessoas desse meio. Eu comecei a tatuar em casa. Fiz 3 tatuagens em casa. E logo surgiu uma oportunidade no estúdio. Fui para esse estúdio, comecei basicamente lá, com tudo que eu já tinha aprendido e estudado ali antes daquilo, porque eu sou um cara bem curioso, se eu pego alguma coisa para fazer e eu decido fazer aquela coisa, eu quero ser o melhor naquela coisa. Então eu pesquiso bastante, estudo bastante sobre tudo para tentar tirar o máximo daquilo. Lá no outro estúdio o pessoal falou para mim, olha, você leva jeito para isso. Quando eu fazia logo lá no início, né, uma técnica ou outra, você faz bem isso, você faz bem aquilo, explora mais aquilo, explora mais isso. E eu fui explorando e cheguei até aqui, assim, cheguei até onde está o meu trabalho hoje. Não é algo muito longo, esse processo desde o início está completando 2 anos, inclusive, agora, esse mês. E aí sobre o meu estilo, eu basicamente, eu nunca tinha pensado sobre ele, sempre foi algo realmente bem natural. E aí de uns tempos para cá eu parei para pensar no que pode e no que veio a me trazer até aqui hoje. Eu volto aí no subconsciente, eu fiz faculdade, não me formei, mas eu fiz faculdade e sempre a matéria que eu mais gostei na faculdade foi desenho técnico, né? Desenho técnico 1, desenho técnico 2 e 3. Engenharia civil. Sempre foi uma matéria que eu tinha facilidade comparada às outras, a cálculo e essas coisas. Quando eu comecei a tatuar, é porque eu pesquisei muito antes e eu fui muito atrás antes de pegar numa máquina, sabe? Eu não comecei tatuando. Eu estudei tatuagem por 1 ano, 1 ano e meio. Então, quando eu comecei, eu já tinha uma boa noção do que era e de como fazia, mesmo nunca tendo feito. Eu tive uma certa facilidade para fazer traços mais concisos, tive uma certa facilidade de fazer um pontilhismo sólido, conciso também. Como eu já tinha essa estrutura da engenharia e do desenho, comecei a pesquisar sobre isso, a geometria na tatuagem, sabe? Fui incrementando, até que eu saí do figurativo e fui totalmente pro abstrato, desde então me desenvolvendo nisso.